Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre a Escola Austríaca de Economia. Um dos seus principais expoentes, um dos seus principais autores é Karl Menger e a sua principal obra é Princípios de Economia Política, a qual foi lançada em 1871. Nós já falamos sobre ele no vídeo sobre economia neoclássica. Ele faz tanto parte da escola neoclássica quanto parte da escola austríaca. Ele seria quem começou a escola austríaca, ele deu a base para depois Mises e Hayek continuarem a partir do trabalho que ele começou. Então, Ludwig von Mises, talvez o principal expoente, não, com certeza o principal expoente da escola austríaca. Ele tem como as principais obras dele a Ação Humana, a Mentalidade Anticapitalista, Marxismo Desmascarado e As 6 Lições. E nós temos também o Friedrich Hayek. Entre as principais obras dele está O Caminho da Servidão e Desestatização do Dinheiro. Então vamos agora para as principais ideias da escola austríaca. A escola austríaca defendia a mínima intervenção do Estado na economia. Há esse embate na escola austríaca entre coletivismo e individualismo. Nós temos a ideia na escola clássica entre classes sociais. Nós temos aqui a classe dos empresários e a classe dos trabalhadores, a classe dos donos de terra e a classe dos trabalhadores, e o pensamento deles vinha a partir dessas classes. Depois, nos neoclássicos, na escola marginalista, vem a ideia de indivíduo, ou a ideia de firma e a ideia do consumidor, a partir das relações entre esses indivíduos que vai vir ali todo o pensamento econômico, diferente da escola clássica, que é a partir das classes que vinha todo esse pensamento econômico. Na escola austríaca também tem essa ideia do indivíduo, mas ele foi levado praticamente a um novo patamar. Então nós temos o individualismo metodológico e nós temos essa forte crítica ao coletivismo. Marcos, o que é o coletivismo? O coletivismo, para simplificar, seria a ideia de que você vai ter um grupo e esse grupo vai acabar mandando e dizendo o que os outros grupos vão fazer na sociedade, o que os indivíduos vão fazer nessa sociedade. Então você tinha o Estado absolutista e você tinha lá um rei ou imperador que simplesmente dizia o que os outros deviam fazer, e quem não fizesse ia acabar com uma bela bala, quer dizer, em certa época não existia bala, então com uma espadada atravessando a sua jugular. Depois, com o advento de certas tecnologias, onde é mais fácil você matar outra pessoa, então hoje nós usamos revólveres ou mísseis ou outros mecanismos. E nós também temos aí o advento da democracia, onde você acaba tendo também um sistema coletivista. Ou nós temos também ditaduras. Então, esse grupo ou essa pessoa vai apontar um fuzil para a cabeça dos indivíduos e vai dizer como esses indivíduos devem se comportar, como eles devem viver a sua vida, com que esses indivíduos devem trabalhar, o quanto do ganho desses indivíduos ou do capital ou dos bens que esses indivíduos têm devem ir para esse ditador ou para esse grupo. Ou seja, tudo isso no final do dia acaba sendo coletivismo. Importante ressaltar que a escola austríaca, eles vão falar muito sobre regulação, sobre imposto e como isso é pernicioso e como isso acaba diminuindo a riqueza das pessoas, acaba aumentando a pobreza nessa sociedade, mas eles não eram libertários. Então, tanto o Mises quanto o Hayek, eles ainda vão defender ainda alguma quantidade de regulação ou intervenção estatal. Eles seriam melhor denominados como minarquistas e não como libertários. Isso é importante ressaltar. Então, outro tópico. Mercado regulado pelas forças de oferta e demanda. Regulação igual a uma formação de cartel igual a pobreza. Quando o Estado vai lá e regula o mercado, temos o maior cartel do mundo, que é a OPEP. O que a OPEP faz? Os países se reúnem e eles vão lá e dizem, olha, nós só vamos produzir tanto de petróleo dentro das condições XYZ. E daí esses países obrigam seus produtores de petróleo a produzir menos do que seria uma quantidade de equilíbrio. O que isso acaba gerando? Uma escassez de petróleo, o preço do petróleo aumenta e isso acaba prejudicando o mundo como um todo, que agora vai ter que pagar um petróleo mais caro. Isso acaba gerando pobreza. Mas isso acontece em tudo. Então, quando o Estado vai lá e cria uma agência de regulação, ou já existe uma agência de regulação, e ela faz uma regulação a respeito de como as maçãs devem ser produzidas, qual que é o tamanho do pé da maçã, como que a maçã deve ser lavada, do pé da maçã, da macieira, melhor.
como a maçã deve ser lavada, como ela deve ser transportada, como ela deve ser vendida, qual que é a logística, qual que é o adubo que vai ser usado, qual que é a terra que tem que ser usada, qual que é o inseticida que tem que ser usado e por aí vai. E cria essa série de regulações. O que ele acaba fazendo? Ele está engessando esse mercado de maçãs. Ou seja, se eu quiser inovar dentro desse mercado, eu não consigo, porque eu tenho que seguir essa série de regras as quais a agência reguladora criou. Isso não é diferente da OPEP, que gera regras, isso acaba gerando um cartel. Esse cartel acaba, 99% das vezes, gerando ou um produto mais caro e ou um produto pior. Mas Marcos, a regulação é boa, porque imagina, se não tiver a regulação, aí eles vão vender aquela maçã para mim defeituosa e eu vou acabar sendo prejudicado. E daí a escola austríaca vem e diz, não, porque por um processo de oferta e demanda pelas forças do mercado, você acaba tendo uma regulação. O próprio mercado se autorregula. Porque você vai ter várias pessoas vendendo maçãs e aquelas pessoas que venderem a maçã por um custo-benefício melhor vão continuar no mercado e aquelas que venderem por um custo-benefício pior vão acabar saindo do mercado. Ou seja, a melhor regulação que pode ter é a lei de oferta e demanda. E pela lei de oferta e demanda, nós vamos conseguir ter produtos cada vez melhores, serviços cada vez melhores, por um preço também cada vez melhor. E a regulação vai criar cartéis, vai engessar o mercado e vai tornar esses produtos mais escassos, esses produtos mais caros e esses produtos de pior qualidade. E também vai engessar inovações nesse mercado. Na obra da escola austríaca, dos autores austríacos, você vai ver muito eles batendo nessa tecla da regulamentação e como a regulamentação é perniciosa para a economia. Próximo tópico, intervenção estatal e imposto diminui a eficiência da alocação do capital, gerando pobreza. Quando o governo vai lá e coloca um salário mínimo, tem vídeos que eu falo sobre isso, o que isso gera? Desemprego. Quando o governo vai lá e incentiva determinado setor ou determinada empresa na economia, isso acaba gerando distorções na alocação de recursos. Porque se essa empresa não está recebendo mais recursos, é porque não há sentido econômico em ela receber mais recursos. Se houvesse sentido econômico, ela estaria recebendo mais recursos. Então, é que nem eu falar o seguinte, olha, eu vou começar a pegar dinheiro desse grupo e vou começar a dar dinheiro para quem produz maçãs. Só que qual que é a lógica de eu fazer isso? Porque se houvesse uma necessidade de maçãs, se as pessoas estivessem querendo consumir mais maçãs, eu não precisaria, em primeiro lugar, estar dando dinheiro para os produtores de maçãs. Os próprios consumidores iriam lá consumir essas maçãs e esse mercado, esse setor da economia, os produtores de maçã, iriam acabar tendo lucros cada vez maiores e se modernizando e aumentando a sua produção. Não precisa o Estado pegar dinheiro desse grupo e dar dinheiro para o grupo que produz maçãs. Isso não faz sentido. Se houvesse uma lógica econômica em você ter mais maçãs, se houvesse essa necessidade de produzir mais maçãs, os próprios produtores iriam produzir. Não precisa o Estado pegar dinheiro do grupo e dar esse dinheiro para outro grupo. A escola austríaca também defende o fim da obrigatoriedade de você usar o papel moeda do governo. Então hoje nós temos a lei de cunho forçado. Você é, por exemplo, obrigado a utilizar o real. Nos Estados Unidos você seria obrigado a utilizar o dólar. Na Argentina você é obrigado a utilizar o peso e assim por diante. Eles são contra isso. Eles acreditam que você deve ter um sistema financeiro desregulado e que cada um deve utilizar a moeda que quiser e utilizar o sistema bancário ou o banco que desejar. Então eles também tecem críticas da intervenção estatal e do imposto. Como o imposto nos prejudica? Tem um vídeo que eu lancei sobre isso, onde eu falo como o imposto é pernicioso e como ele acaba empobrecendo as pessoas. Mas vamos imaginar que você tem uma empresa, ela pagou 1 milhão de imposto. Aí você diz, esse imposto vai ser usado na educação. Só que chega a 1 milhão na educação? Não chega a 1 milhão na educação. Talvez chegue 500 mil na educação. Por quê? Porque você tem várias etapas no meio desse processo, com funcionários públicos, ou com outros contratantes, ou com corrupção até, e acaba
Esse valor de 1 milhão não chega integralmente na educação, porque você tem ali um middleman, você tem vários middlemen, ou seja, várias etapas dentro do funcionalismo público e tudo que gira em torno do funcionalismo público que vai acabar diminuindo esse valor. Você tem vários salários a ser pagos, você tem vários custos entre esse dinheiro do imposto e esse dinheiro ser aplicado em educação, por exemplo. Ou seja, há uma ineficiência gigantesca. Por isso que faz muito mais sentido essa empresa ela mesma ir lá e investir esse dinheiro do que você pagar esse imposto e o Estado depois investir esse dinheiro em educação, por exemplo. Além disso, esse imposto vai acabar encarecendo esses produtos. Tem alguns vídeos que eu já falo sobre isso, em como o imposto acaba encarecendo e muito os produtos e serviços na sociedade. E, por consequência, vai gerar uma má alocação desses recursos e, por consequência, vai gerar mais pobreza. Bem, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não deu para eu falar tudo que eu queria sobre a escola austríaca. Tem bastante coisa para eu falar. Tem muitos exemplos que eles dão, mas a ideia principal eu acredito que eu passei para vocês. Então a escola austríaca vai entrar a fundo em como o Estado, como impostos, como regulação vai acabar atrapalhando esse processo de oferta e demanda na economia, essa regulação na economia, e vai acabar empobrecendo, diminuindo a riqueza das pessoas, a riqueza dos indivíduos, porque não deveria haver todos esses tipos diferentes de intervenção. Então, pelo vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, um abraço e até o próximo vídeo.